Para você que gosta de velocidade, muito boa noite. Que semana especial temos para o automobilismo e para o motociclismo brasileiro, né? Temos uma etapa do MotoGP em território nacional. O Grande Prêmio do Brasil a ser disputado em Goiânia nesse fim de semana com transmissão da Band. E hoje um programa especialíssimo trazendo para você todos os detalhes dessa prova, inclusive com o nosso convidado, com o César Barros, falando lá diretamente do Autódromo de Goiânia, diretamente da cidade de Goiânia. E nós temos também aqui no estúdio convidados mais do que especiais para falar bastante sobre esse tema, sobre motovelocidade, sobre duas rodas, sobre esse momento especial que vive o motociclismo. Ao meu lado aqui está o Alex Schultz, que vai participar conosco, piloto também, né, Alex? E vivendo essa emoção de estar numa semana de Grande Prêmio do Brasil de moto velocidade. Boa noite para você. Boa noite, uma satisfação estar aqui, um prazer estar aqui com vocês. Realmente a gente está no foco do mundo, né, em relação às duas rodas, moto velocidade, e eu tenho certeza que a gente vai brilhar muito, tanto aqui no cenário nacional, quanto as coisas para o mundo. É isso. E esse rostinho aí também vocês já conhecem aqui no Supermotor há alguns anos, né? Meu caro Ricardo Molina, que prazer tê-lo de volta aqui ao Supermotor. Muito boa noite e vamos lá, vamos falar de moto velocidade, motociclismo, momento importante para o Brasil, né? Boa noite, Tiagão. Boa noite, Alex. Então, muito importante, uma oportunidade que o Brasil teve de ter renovado o Autódromo de Goiânia, que não vai só receber a MotoGP, vai receber Stock Car, outras provas durante o ano. O trabalho foi muito bem feito sob a batuta do Luiz Ernesto, que é extremamente competente para cuidar de autódromos aqui do Brasil. E esse é um presente que nós temos para todas as modalidades de motor, de esporte motor aqui no Brasil. Muito bem. Alex, queria começar falando com você a respeito da sua carreira, né, da sua trajetória, para a gente entender um pouco também onde é que está o motociclismo no Brasil, né, quais são os principais eventos que a gente tem, por onde você passou e qual a experiência que você tem hoje, que você carrega, para trazer também aqui o seu conhecimento para a gente. Legal, obrigado. Bom, a motovelocidade, ela entrou na minha vida como algo que realmente fechou, assim. Eu era um piloto das estradas e rapidamente tive uma sorte, uma expansão da consciência de que para usar a moto como um esporte, você precisa ir para um ambiente seguro e controlado, que são as pistas. Primeira vez que eu fui, já me apaixonei e quis estudar bastante. Tive o privilégio de ser campeão brasileiro nas 250, depois fui campeão paulista nas 600 cilindradas, no mesmo ano que o Eric Granado foi campeão brasileiro. Então já são 16 anos como piloto, uma trajetória de altos e baixos, já sofri um acidente que tive uma experiência de quase morte, fui reanimado e por sorte estava em Interlagos, porque se estivesse numa estrada da vida talvez eu não estaria aqui. Então por ter uma ambulância, uma UTI rápida, eles conseguiram me ajudar e eu estou aqui hoje. E eu acho que a motovelocidade só vem crescendo no Brasil. A gente tem agora a MotoGP em Goiânia e o nosso campeonato nacional, Moto 1000 GP, também vai estar num ano épico. Eu acho que um dos melhores anos da motovelocidade de todos os tempos. E eu acho que tem muita coisa boa para a gente compartilhar. Você acha que uma coisa puxa a outra? A gente está de volta no Mundial de MotoGP com um piloto brasileiro, com uma etapa no Brasil. Todo o cenário vai se beneficiar desse novo cenário? Ah, com certeza. Acho que os holofotes estão lá, né? Os holofotes estão aqui no Brasil, logo em Goiânia, MotoGP, um piloto campeão do Moto2, que é o Diogo Moreira, subindo para a categoria rainha principal. Então o mundo está olhando para cá, todas as empresas brasileiras também estão olhando para a motovelocidade. Eu acho que isso vai expandir muito o esporte, a gente tem que aproveitar o momento. O campeonato nacional vai crescer demais também com toda essa onda que vem de uma vez. E eu acredito que tantos pilotos vão enxergar isso como um futuro muito mais próximo de uma realidade do que há muito tempo atrás. Molina, você que já passou por tantos anúncios aí de etapas, de diferentes categorias, eu honestamente não achava que eu fosse ver novamente a MotoGP no Brasil, ou o MotoGP no Brasil, e um piloto brasileiro correndo nesse campeonato. Você está comigo nessa ou você mantinha uma esperançazinha de, ainda nessa nossa existência, ver isso acontecer? Eu estou muito aliado com o teu ceticismo, tá? Mas eu tenho que me render que foi uma iniciativa fortíssima. A presença do Diogo lá realmente deu uma força muito grande, mas
principalmente, o potencial das empresas brasileiras para se interessarem por esse campo do esporte a motor é muito forte. O potencial do motociclismo no Brasil ainda está todo a ser explorado. O motociclismo que já foi muito grande no passado, passou por uma baixa e de uns 10 anos para cá só cresce, só cresce. O que precisa é acelerar essa curva de crescimento, aumentar o número de praticantes, os campeonatos estão aí com todas as categorias corretas, desde as menores cilindradas até 1000, né? Então nós temos todo o caminho. E um GP aqui no Brasil, colocando um autódromo, agora um motódromo, com todas as características aprovadas pela Federação Internacional, é um passo muito grande para a gente ter, principalmente, segurança e adequação da praça. Só tende a crescer nesses anos e ainda bem que a gente estava errado. É isso, ainda bem que estávamos errados. MotoGP de volta ao Brasil e um piloto brasileiro na categoria como campeão mundial, né, Alex? Acho que isso que é importante a gente falar, né? Um piloto que não é que está chegando lá, pô, pareceu um brasileiro, não é isso. É um brasileiro que construiu uma trajetória de sucesso, está numa equipe estruturada, está com uma marca forte que é a Honda e a gente vai vendo aí agora a estreia dele, marcou pontos já na etapa da Tailândia e vamos ver o que pode fazer aqui em Goiânia. Queria chamar aqui para a nossa conversa ele, que já esteve também nas divisões de base, não dá para dizer assim, porque todas têm a sua relevância também, né? Mas como a gente fala com muita gente que acompanha o automobilismo, é como se fosse, né? Moto 2, Moto 3, divisões de base para MotoGP. Ele já esteve no Mundial nessas categorias. César Barros, nome carimbado, figurinha carimbada aqui do Supermotor. Ele está em Goiânia para acompanhar esse momento histórico no qual ele também tem participação importante na reconstrução desse motociclismo brasileiro, que, como disse o Ricardo Molina, passou muitos anos combalido. Então, eu queria te dar uma boa noite, meu caro César Barros, e saber da tua expectativa, do teu sentimento de estar vivendo essa semana e de estarmos num Supermotor em semana de corrida de MotoGP no Brasil. Boa noite, Thiago. Boa noite, Molina. Boa noite, Alex. Boa noite, você que nos acompanha no Band Esportes. Cara, muito feliz. Hoje eu estive no autódromo, cheguei no início da tarde, acabei indo até o autódromo, revi alguns pilotos, batemos papo com chefes de equipe, com organização. Quer dizer, hoje é um dia mais tranquilo para isso, né? Pude estar na pista, estive ali na reta do principal. Realmente o autódromo está muito bonito. Tem muita obra ainda para finalizar, tá? Tem bastante obra para finalizar. Que travou o nosso César Barros lá direto de Goiânia. Daqui a pouco a gente volta a falar com ele, então, o César Barros trazendo mais informações para a gente lá direto do autódromo. Alex, você evidentemente conhece o autódromo de Goiânia, mas totalmente remodelado, né? E acho que trabalhado na segurança e nas condições de segurança que a MotoGP exige. Isso vai beneficiar toda a cadeia, né? Todo o automobilismo brasileiro vai colher os frutos de ter um autódromo propício para moto, que é uma coisa que é cada vez mais rara aqui na nossa América do Sul, eu diria. Eu acho um privilégio nosso, né? Como o Molina mesmo falou, agora nós temos um motódromo, que a grande diferença é do autódromo é uma área de escape com asfalto e às vezes não tem uma brita, enfim. O motódromo exige uma grande área de escape, muita brita e evitar que qualquer piloto numa queda colide com barreira de pneus, enfim. Goiânia passou por essa transformação, todo mundo está de parabéns. Teve até um caso de muita chuva lá e aí foi super elogiado a parte de drenagem do autódromo, então já secou, tá beleza. Eu acho que o campeonato de todos os motociclistas, pilotos aqui do Brasil vão se beneficiar muito com essa estrutura nova, com qualidade padrão fim. A gente vai ter a segurança, como você mesmo falou, vai aumentar, a gente vai ter algo que realmente que a gente só tem esse padrão lá fora. E eu espero que isso seja como um espelho para a gente ter mais em outros estados, né? A gente sabe que em Interlagos é muito difícil conseguir, mas outros estados que estão construindo novos autódromos podiam já pensar em transformar em motódromos. Quem sabe para um futuro a gente tem mais de uma etapa no MotoGP, só que em outros estados. É aquela velha história que o Molina já contou aqui para a gente tantas vezes, né? O carro anda na pista de moto. A moto nem sempre anda na pista de carro. Então, você precisa, de fato, ter obras nesse nível para oferecer segurança
para os pilotos e fazer com que o motociclismo cresça no país. Vamos voltar a Goiânia com o César Barros. Vamos ver se ele está me ouvindo lá. Agora, Cezinha, você falava da sua visita ao autódromo, do que você viveu, do que a sua experiência nesses dias que antecedem o Grande Prêmio do Brasil. Continua falando um pouquinho para a gente do que você está vendo. A gente ilustrou um pouco, né, do autódromo ainda em obras, algumas coisas ainda a concluir, mas acima de tudo um trabalho que foi muito bem feito até aqui. Exatamente, Thiago. Eu tive até hoje, falei até com o Luiz Ernesto, né, que é o engenheiro que faz as obras em Interlagos, que fez aqui. Ele me falou que porque tinha muitos pilotos questionando sobre a abrasão, né, que o asfalto ia ser muito abrasivo, ia ter um consumo grande de pneu. E o Luiz Ernesto falou que é o mesmo asfalto de Interlagos, tá? Então ele fez de tudo para a gente ter o mesmo asfalto que tem em Interlagos, então a gente já tem uma noção do quanto abrasivo é o asfalto ou não. Os pilotos estão bem contentes, uma pista nova, pista rápida. Eu estive falando com o pessoal de eletrônica da KTM, do Brad Binder, que é o Tex Geisler, que foi um telemetrista que trabalhou comigo, hoje trabalha com o Brad Binder. Já fizeram até, por inteligência artificial, um simulado, né, do quanto deve ser a volta rápida no circuito e quanto deve atingir de velocidade máxima. Né? Isso tudo hoje, existe um semi-eletrônico que eles podem, eu também não sabia, ele estava me explicando, é muito legal isso. E todo mundo falando, né, que pode bater o recorde. Eu particularmente, nunca acreditei que pudesse chegar a bater o recorde, chegar a 370 km por hora, mas a ideia é chegar a uns 345, 350 km por hora, deve chegar a Goiânia. Claro que também conta muito com o vento a favor, né? Se ajudar uma rajada de vento em Goiânia, a reta é muito longa, pode atingir 10 km por hora a mais no final da reta. Vai ser bem bacana. Eu estive conversando com eles mais ou menos o que na corrida teste, o que usava de marcha nas curvas, né? E o que essa inteligência artificial está achando que vai usar é muito próximo, muito perto do que realmente o pessoal usou na corrida teste aqui. E está o pessoal muito contente de poder voltar ao Brasil. Pessoal realmente animado. Muitas equipes tiveram antes em São Paulo, tiveram no Rio de Janeiro, conhecendo Cristo e tal, e vieram para Goiânia, chegando ontem aqui em Goiânia. Pessoal, fez um calor muito forte, estava aquele sol ardido. Tinha a previsão de chegar a chuva não apareceu hoje no autódromo, não caiu uma gota, saí de lá, era por volta de umas 6 horas, 6h30, não caiu uma gota de chuva. Existe a previsão de chover todo dia, final do dia, mas por enquanto não teve chuva hoje. E vamos esperar amanhã. Tem alguns, como eu falei, tem alguns serviços terminando, né? Algumas obras terminando, mas é realmente trabalho recorde em tudo isso para poder deixar o autódromo pronto para a MotoGP. E eu tenho certeza que vai ser um espetáculo. Jornalista espanhol perguntando para mim quantos estão esperando de público, né, para as corridas, e a informação que eu tive é 50 mil pessoas, tanto na sexta, 50 mil no sábado, 50 mil no domingo. Então, e eu tenho certeza que o público brasileiro vai vir, o apaixonado vai estar presente nessa etapa da MotoGP aqui em Goiânia. Sem dúvida, César. E eu quero aproveitar a sua presença aí para tirar mais uma dúvida que eu acho que passou pela cabeça de todo fã de motociclismo quando viu fotos hoje na internet do autódromo com a pista alagada. E aí, a partir do momento que eu recebo mensagens de que não era uma foto verdadeira, a foto verdadeira era só de um trecho ali que tinha enchido de água, mas que tinha também tido essa drenagem muito rápida, né, em apenas 30 minutos. Outros falando que a foto era de segunda-feira. Agora você me traz a informação de que nem a chuva bateu tão forte assim hoje em Goiânia, né, que as coisas estavam mais tranquilas. Então, tranquilize o fã de velocidade, traga a sua visão em relação a isso e se devemos ou não nos preocuparmos com as fotos que andam circulando aí na internet. Exatamente, Thiago. Ontem caiu uma chuva muito forte aqui em Goiânia. Até o pessoal daqui da região falou assim, é uma chuva que é aquelas... cai uma a cada, sei lá quantos dias, principalmente em Goiânia, né? Por se tratar de Goiânia. E realmente houve uma parte que alagou bastante, aquela parte final, perto da curva zero, curva da Vitória, a entrada do box, ali realmente alagou, encheu, mas em meia hora conseguiram resolver o problema, que era o problema das placas em cima da grelha que estava ali, mas foi resolvido. Hoje eu saí de lá, eu até filmei a parte ali, eles estão fazendo uma barrica ali
para resolver esse problema, para não ter mais problema. Já liberaram toda a parte da grelha de água para poder escorrer a água, e realmente é o que a gente fala, né? Ainda bem que aconteceu na terça-feira, que não foi na sexta-feira. Então, foi até um teste, de repente, para ver se estava tudo em ordem, e agora eles já estão todos precavidos para, se acontecer alguma coisa na sexta-feira, com certeza não vai ter. Muita imagem, como você falou mesmo, Thiago, vazou nas redes sociais, que era fake news, que era metade do circuito alagado. Isso é fake news, isso é mentira, tá? Isso é mentira. O que estava alagado realmente foi ali aquela entrada do box, na reta oposta, ali aquele pedaço próximo à curva da Vitória, ali realmente alagou, tá? Teve, sei lá, vou falar para você, eu não estava aí, mas a ideia devia ter ali praticamente 40 centímetros de água, realmente encheu a pista. Logo depois de meia hora conseguiram esvaziar tudo e depois não teve mais problema, tá? Então, claro que tem que vir a chuva de novo, mas a chuva que teve ontem foi uma chuva torrencial muito forte que aconteceu aqui em Goiânia, uma coisa que não é normal, mas que foi detectado esse problema, foi sanado, e acredito que se vier essa chuva de novo, eles já vão estar preparados para isso. É isso, César Barros, que bom te ouvir sobre o Autódromo de Goiânia, trazendo essas últimas informações aí. A gente vai bater muito papo ainda na noite de hoje sobre esse momento especial que vive o nosso motociclismo. Deixa eu voltar aqui para o estúdio para colher a opinião do Molina também, que é um especialista aí em automobilismo, também está aqui com a gente há muito tempo. Molina, são coisas que acontecem, né? Eu acho que você fazer uma obra desse tamanho, no período em que foi feito, de um ano, né? O autódromo ficou fechado o ano passado, para entregar para um evento como a MotoGP, alguns ajustes têm de ser feitos. Ninguém está falando que vai entregar o melhor autódromo do mundo na quinta-feira. Alguns ajustes têm de ser feitos, de fato. Mas eu acho que o que a gente conseguiu avançar já é muito positivo, né? A gente precisa lembrar que Goiânia foi construído há décadas atrás. Então o regime de chuvas, o regime pluvial, era completamente diferente. A gente tem visto um aumento de chuvas de modo geral no Brasil. Então, com certeza, todo o sistema de drenagem foi revisto, reprojetado e recalculado. Lógico que, como as obras ainda estão em andamento, vamos lembrar que o circuito foi completamente renovado. Tá? E depois a gente pode entrar um pouco mais nos detalhes do porquê um circuito às vezes serve para carro e não serve para moto e vice-versa. Basta ver a velocidade reta, 370 km por hora, nem Fórmula 1 anda, só que a moto anda. Então precisa ser adequado para esse regime. Então é normal, o projeto é uma coisa e de repente vem uma chuva, como o César falou, que não vem sempre. Então tudo isso precisa ser revisto e foi no momento certo. Eu acredito que as grelhas estivessem sendo tampadas com placas, porque ainda estava em reforma, mas o Luiz Ernesto é um cara muito safo, cara. Ele sabe desse tipo de coisa, ele já enfrentou problemas em Interlagos, já enfrentou pista cedendo nas galerias antigas em Interlagos e resolveu isso. Então tá tudo sob controle, tá? Eu acho que nós vamos ter daqui para frente um evento tranquilo, tá? Emoção só dentro da pista. É isso, muitas emoções com as corridas da Moto2, da Moto3, também da MotoGP e tendo corrida sprint já no sábado, né, Alex? Isso é bacana também do Mundial de Moto Velocidade, sempre oferece essa atratividade da corrida sprint. É uma corrida pegada, né? Não é aquela coisa como a gente via às vezes na Fórmula 1, meio café com leite, os caras pensando mais no domingo. A coisa, o bicho pega na prova sprint, né? A gente está vendo aí a sprint da Tailândia, por exemplo, que foi decidida até pós-bandeirada, né? A corrida sprint ela tem a característica de ser quase uma superpole, né? Por ser poucas voltas, eles não tomam tanto cuidado com o deterioramento do pneu, né? Eles vão ali no máximo mesmo, optam na grande parte das provas com pneu mais macio, com mais aderência, que desgasta mais. Mas eles vão para tudo ou nada, são poucas voltas, velocidade muito alta, tempo de volta bem baixo e disputas maravilhosas, né? Eu acho que em Goiânia a gente vai ter muitas disputas por conta de ser um traçado novo para todos os pilotos, exceto o Diogo. Então tomara que o Diogo se dê bem, é verdade. Tomara que ele se dê bem por já conhecer o circuito, né? Teve leves mudanças ali no circuito, no traçado, mas ele já vai saber e eu acho que isso vai beneficiar ele nos primeiros treinos e quem sabe na corrida sprint. A gente viu aí as imagens da prova sprint, vencida pelo Acosta, após uma punição ao Marc Marques. O que você achou, Alex? Você chegou a ver o lance? Eu cheguei a ver.
alguns veículos especializados que eu andei lendo na semana acharam a punição mais rigorosa do que vinha sendo. Quero te ouvir como piloto sobre esse lance. Eu acho que tudo tem a ver com histórico, né? Na verdade, o Marc Marquez sempre teve um histórico lá, todos os anos, desde a Moto3, Moto2, MotoGP, e eu acho que ele acaba sendo uma carta marcada, né? Uma figurinha marcada do baralho. E eu acho que a MotoGP, a Dorna, eles estão focados muito na segurança. E eu acho que eles estão certos, cada vez mais a disputa tem que ser o mais limpo possível. E é claro que eles são super habilidosos, os melhores do mundo estão ali, mas algumas manobras podem ser evitadas por um acidente que pode ser um pouco mais sério. Então, assim, eu acho que por um lado tem a ver com a disputa na pista, mas se eu fosse um júri, se eu estivesse julgando, talvez também eu votaria ali a favor de algo um pouco mais fair play, principalmente no início de um campeonato. A gente viu ali também a imagem do furo de pneu que sofreu o Marc Marquez ao longo dessa prova, lá a roda bastante danificada, né? A fornecedora de pneus dizendo que era relacionado às zebras ali do circuito. Temos em Goiânia também um circuito muito exigente para os pneus. Queria a tua visão sobre isso. É para ficar ligado? Isso pode ser também algo que os pilotos tenham de lidar lá? Cuidado com os pneus, não só no desgaste, mas também na durabilidade, na resistência desses pneus? Excelente. Ó, eu queria até falar com o Cezinha que ele saiu, porque eles fizeram... Foi tomar uma água, já ele volta. Eu fiquei super curioso ali, que ele, da IA, né, trazendo informações pelo tempo de volta. Tá todo mundo curioso para saber se vai ser 1 minuto e 14, 1 e 15, enfim. A gente não vai saber, mas sobre desgaste de pneu, sim. Se o asfalto for abrasivo igual a Interlagos, ele gasta bastante pneu, consome bastante pneu. A gente tem que lembrar também que Goiânia são muitas curvas para a direita, então eles vão escolher pneus assimétricos e eles vão ter que cuidar, principalmente na prova de domingo, como que esses pneus vão estar nas últimas voltas. O segundo fator que pode influenciar muito nos desgastes do pneu é o clima. O sol, se vir forte de Goiânia, realmente esquenta demais e eles vão ter que cuidar dessa calibragem para o pneu não gastar mais os pneus do que o normal. É isso, mais um elemento para a gente pensar aí. E, Molina, queria só rapidamente te ouvir sobre essa questão também. Marc Marquez começa o ano já zerado, né? Tem que vir para o Brasil com faca nos dentes para tentar recuperar o que perdeu em relação ao campeonato. Exato, e durante a prova da Tailândia, principalmente a prova principal, ele mostrou um certo déficit de desempenho, né, em relação às Aprilia. Então ele precisa correr atrás desse gap porque ele ainda está decidindo se ele quer continuar ou não. A renovação de contrato está forte, o pessoal já fala Pedro Acosta na Ducati principal, então realmente ele tem que correr atrás do atraso. Mas, some-se a isso, é um cara extremamente agressivo, numa pista que ninguém conhece, ele tende a ter aí a iniciativa, né, de buscar o desempenho antes dos outros. Com tombos, com certeza, porque ele sempre acha o limite visitando o asfalto mais de perto. Com queda. Como vocês sabem, já há mais de 20 anos, né, não tem supermotor sem Celso Miranda. E o Celso Miranda teve nessa semana num evento da Honda e conseguiu falar com exclusividade com o Diogo Moreira, o que a gente vai conferir agora como foi. É o menino do Brasil, o menino de Guarulhos, chegou lá na elite do motociclismo mundial. Bela entrevista do Celso Miranda com o nosso representante Diogo Moreira. Queria te ouvir, Alex, sobre essa estrela do nosso motociclismo, Diogo Moreira, que tão cedo foi para a Europa, né? Tão cedo foi morar na Espanha, fala até com um certo sotaque, né? Me faz até enxergar um paralelo entre o nosso sucesso nos esportes na neve agora, com o Lucas Pinheiro também, falando com sotaque, e um brasileiro que nasceu aqui, mas que teve que ir para lá muito cedo, porque é lá que crescem os campeões. Os europeus vão para a Espanha, os alemães, os ingleses vão para a Espanha. E o Diogo Moreira se desenvolveu no melhor lugar possível para chegar onde chegou e agora carregar essa boa esperança brasileira aí. Excelente matéria, parabéns para o Celso, para o Diogo. Estávamos comentando aqui a lucidez dele. Pé no chão, humildade, contou sobre a história da resiliência. Ele correu no Moto MotoGP em 2015 e depois teve toda a trajetória. Foi para a Espanha porque é berço realmente, é celeiro
do esporte a motor, da motovelocidade. Eu acho que os passos dele estão sendo dados de forma firme, constante. Eu gostei, quanto mais ele vai evoluindo, ele vai ganhando mais carisma, tanto com o público brasileiro quanto o público geral do motovelocidade. No MotoGP, eu acho que abraçou ele por ser brasileiro e ter esse carisma. A qualidade dele todo mundo já vê, ele é um ídolo ali já para muita gente e ele vai crescer ainda mais, vai se desenvolver. Eu acho que uma das coisas mais importantes como piloto é que esse é o momento para ele ganhar muita horas de voo realmente na MotoGP, né, com a categoria rainha, para evitar qualquer tipo de queda. A gente estava falando aqui nos bastidores, evitar uma lesão, que é fundamental no primeiro ano. Já recebeu o título aí de campeão do Moto2, então esse ano é muitas horas de voo, refinar com o equipamento, não ter uma queda com lesão, pontuar nas pistas que ele se sentir bem, o máximo de pontos é sempre bem-vindos, ele vai aprender muito no ano inteiro, porque para o ano que vem ele vai estar ainda mais maduro, mais encaixado, e aí sim a gente vai começar a falar entre buscar pódios. Molina, ao longo de todos esses anos aqui no Supermotor, seja na audiência, seja aqui com vocês, sempre ouvi vocês falando do Diogo Moreira como grande esperança. Chegou a vez dele. E aí, e agora? Como se comportar numa primeira corrida dentro de casa pela principal categoria de motociclismo? Não é fácil. A gente pode lembrar o que aconteceu com o Gabriel Bortoleto ano passado no GP de São Paulo. Tá? A pressão foi muito forte, ele acabou cometendo erros, tá? Mas eu gostei exatamente dessa postura do Diogo Moreira. Então, está se afastando um pouco do fuzuê das redes sociais, vai ficar muito focado. Claro, a hora que ele passar na arquibancada, ver aquele pessoal gritando o nome dele, vai bater aquela emoção, mas ele me parece um cara muito maduro para a idade que tem, muito firme, muito centrado e sabe que está chegando agora, como você disse, Alex. Então ele tem que ganhar horas de voo, não pode cometer erros crassos, porque uma coisa é você errar na Fórmula 2, você vai lá, bate e destrói a fibra de carbono. A outra, meu amigo, é cometer um erro nesse bólido a 350 km por hora. Não é saudável e ele sabe disso. Ele vai, com certeza, passar um fim de semana muito sereno, buscando o desempenho possível, focando nos arcos, companheiro de equipe extremamente experiente para aprender cada vez mais, como ele vai fazer o ano todo. É isso. Bom, o Celso também conversou com o Fábio Alberti, o diretor executivo da Honda LCR, a equipe do Diogo Moreira. Vamos conferir. What we can do to Diogo. Que aula, meus amigos, que aula de como administrar uma equipe e que aula de como administrar jovens talentos. Começo contigo, Molina, para comentar essa bela entrevista aí que o Celso Miranda nos traz e que mostra que realmente o currículo que ele cita ali, que o Fábio cita, com todos os talentos ali que ele já trabalhou, não é por acaso, né? É um cara que está lá e que sabe exatamente como trabalhar esses jovens que estão chegando agora. Você imagina o Diogo chegando na Moto2, onde não tem eletrônica, num protótipo que você consegue acertar para cada curva e o teu chefe de equipe ou o administrador da tua equipe diz assim, eu não estou esperando nada de você. É você conhecer a máquina para se sentir à vontade. E o Lúcio Cecchinello, que foi um baita piloto, também sabe como tratar. Imagina que ambiente favorável para você se desenvolver com muita calma, passo a passo, para chegar no desempenho que você almeja. Então, eu acho que é um exemplo muito forte para outras categorias de motorsport que a gente passou e passa aqui no Band Esportes. Tá? Algumas delas são extremamente ácidas, cruéis e impiedosas com os novos talentos. Não é o caso dessa equipe, eles estão de parabéns, muito admirados. Ô Alex, quem dera, né? Todo chefe de equipe tivesse essa clareza aí dele. Não, eles estão de parabéns. Isso realmente é uma coisa rara, né? Eu acho que por ter um piloto que já tem a experiência, já fez o caminhar das pedras, sabe como ele se sente, o nível de pressão, tudo isso influencia na hora dele passar para os novos talentos. No caso do Diogo, ele está sendo muito bem assessorado. E essa bandeira branca de ir aos poucos e ganhando confiança, ganhando horas de voo, é o que vai fazer ele se adaptar da melhor forma e chegar nos mais altos níveis de uma forma constante. Eu acho que eles estão realmente de tirar o chapéu. Agora, a gente sabe o que o Diogo, no seu nível mais alto, tem a entregar para a equipe Honda LCR.
Mas eu te pergunto, Alex, o que a equipe Honda pode entregar a ele, a LCR? O que a Honda pode entregar ao Diogo num primeiro ano de moto velocidade? E aí estou falando em resultado. A gente também estava conversando isso nos bastidores. É legal o pessoal entender que não é a melhor moto do grid, não é uma das melhores equipes de ponta ali brigando por pódio. Ainda a Honda está se desenvolvendo, ele vai ter a parceria do Zarco, que eles vão conseguir se ajudar. O Zarco vai passar muito conhecimento já da eletrônica e o Diogo vai trazer muita técnica e habilidade que ele tem já naturalmente, mas a gente precisa ter um pouquinho de paciência no meu ponto de vista, um pouquinho de paciência porque ele vai desenvolver ainda essa moto, ele vai desenvolver a habilidade e a técnica dele em cima da moto, que é um protótipo, mas com o passar do tempo, eu acho que já ele começa a beliscar melhores resultados, mas eu acredito muito que esse primeiro ano a gente tem que fazer igual essa equipe está tratando ele. Vai aí, vai testando, vai provando, vai se sentindo bem, confiante, que o resultado vai vir. Eu acho que é o que eu espero dele, né? Espero que todo mundo tenha essa visão, igual a equipe está tendo com ele, de apoio, de torcida e que ele faça da melhor forma possível. Alex Schutz aqui com a gente. Alex, queria agradecer sua participação conosco aqui no Supermotor, por trazer a sua experiência, seu conhecimento, desejar sorte nessa temporada, que eu sei que você vai fazer muita coisa, né? Não é só pista, bastidores também, e contamos contigo aí também ao longo da temporada. Vamos te ouvir bastante pelo que eu andei sabendo aqui no Band Esportes. Foi um prazer, sensacional, parabéns pela comunicação, as matérias incríveis do Celso. Falar sobre moto, sobre esporte a motor, sempre traz essa energia boa de adrenalina, né, de desenvolvimento. Eu acredito que o esporte é uma das maiores ferramentas de autodesenvolvimento, autoaprimoramento, evolução do ser humano, de tantos desafios que a gente tem, resiliência que a gente viu do Diogo. Eu tenho certeza que 2026 vai ser um marco na motovelocidade. Tanto o MotoGP, quanto os campeonatos nacionais, o Moto 1000 GP. E se tudo der certo, estaremos mais próximos, falando mais dos bastidores ali, das pistas, dos boxes e trazendo mais o que pensa o piloto, igual o Celso fez ali na matéria, o que passa na cabeça do piloto, o que passa na equipe e como é que a gente pode aprender com esses guerreiros, né? Com esses super atletas. Satisfação, obrigado pelo convite e até breve, se tudo der certo. É isso, a gente se despede então do Alex Schutz neste bloco, né? No próximo a gente vai para um intervalo agora e já a gente volta aqui com o Ricardo Molina para falar mais de automobilismo. Aí vamos para as 4 rodas, tá bom? Até já!